Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate com a participação de jornalistas convidados. E os temas variam entre saúde, educação, política, utilidade pública, cultura, políticas públicas, entre outros assuntos. Para falar no debate de hoje, eu convido os jornalistas Isaías Rocha, jornalista e editor do blog isaiasrocha.com, e Giovana Cury, jornalista e editora do blog maranhãoindependente.com.br. E nós estamos conectados por você por meio das mídias sociais pelos endereços que aparecem aí na telinha. Bom, pautas importantes na Assembleia do Estado, como a redução da arrecadação de impostos nos municípios, políticas sociais de combate ao racismo, assuntos de fôlego atuais que certamente repercutem na sociedade. E para falar deste e outros assuntos, o Sem Filtro de hoje entrevista o deputado estadual Iglesio Moisés. Mas antes da entrevista, a gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Iglesio Luciano Moisés Silva de Souza tem 40 anos, é casado e pai de 3 filhos, médico e professor universitário. Sua carreira política teve início no ano de 2012 em São Luís, quando disputou as eleições para vereador, obtendo 1.432 votos. Em 2013, assumiu a direção do Hospital Municipal de Djalma Marques, o Socorrão 1, onde ficou nacionalmente conhecido pela campanha de doação de alimentos e de insumos que organizou. Em 2018, foi eleito deputado estadual com mais de 39 mil votos e reeleito em 2022, com mais de 42 mil votos. Além de atuar como parlamentar, Iglesio Moisés também é presidente do time de futebol Motoclube. Muito bom, eu quero cumprimentar novamente e agradecer a participação de todos no programa de hoje. E vamos falar do assunto do momento, deputado, é sobre a operação da Polícia Civil com o nome de Quebrando a Banca. O senhor está acompanhando esse trabalho, já se pronunciou, tem um projeto de lei sobre a divulgação de jogos comercializados por plataformas estrangeiras. Queria abrir, então, Sem Filtro, com uma explicação mais detalhada sobre esse projeto de lei e em relação a essas investigações. Seja bem-vindo. Obrigado. O projeto ele ficou muito simples, na verdade, professora, por conta da difusão massiva desse tipo de conteúdo, de jogos de azar, que na verdade são pirâmides financeiras baseadas no algoritmo, que ao final, claro, pirâmides financeiras são criminalizadas pela Lei 1251 de 1951, também uma lei antiga, enquadrada inclusive como crime contra a economia popular, com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão, além também da possibilidade de enquadramento como crime de estelionato e também a lei das organizações criminosas, a depender da quantidade de pessoas envolvidas numa mesma situação, a depender de uma série de coisas. Então, assim, o que é resumo da lei? Enquanto deputado estadual, nós só temos a possibilidade da iniciativa em relação a leis que falem de direito do consumidor. Então, o que a gente está atuando? Nós estamos atuando na divulgação, na propaganda. O que é propaganda? É alguém ir lá no Instagram, seja pessoa física ou jurídica, ou colocar um outdoor, alguma coisa nesse sentido, promovendo uma plataforma estrangeira. Qual que é a situação? A gente tem medo só da não possibilidade de regulação. Como é que eu vou chamar o dono do Tigre, que criou a plataforma? Ele vai se explicar para as leis brasileiras? Quem que vai chegar lá para o presidente da China e dizer, olha aqui, nós queremos aqui uma explicação que vem aí de uma empresa constituída no seu país? Isso não vai acontecer. Só que a plataforma está tendo lucros gigantescos aqui. E como é que é uma pirâmide? Uma pirâmide, quem que está no topo da pirâmide? O produtor, o dono da plataforma. Quem está ali na parte intermediária da pirâmide? São as pessoas que são recrutadas, são os recrutadores. Abaixo dos recrutadores, nós temos quem? Os influenciadores. E na base da pirâmide, nós temos as pessoas que são enganadas num excessivo rol de táticas de manipulação, que vão desde a construção de uma imagem bem-sucedida. Aí tem um book sobre isso aí. O que é o book? O que é o livro estratégico disso? Vai lá, faz uma foto com uma BMW, sim, aluga uma Land Rover um dia para fazer uns vídeos, posta aqui 2, 3 roupas de marca que você pode ter inclusive comprado falsificado, mas está tratando como se de marca fosse. Nós vamos te financiar aqui uma viagem e uma viagem apenas para você fazer aqui uma divulgação. E aí essas pessoas começam a fazer o quê? Uma projeção. Porque o Instagram, o que é? Nós somos avatares no Instagram.
Esse aqui que está aqui conversando com vocês é uma pessoa comum. No Instagram eu sou um avatar, uma pessoa que tem ali uma forma de se expressar, de se posicionar em relação a determinados temas. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, mas a verdade é que todos nós somos muito diferentes na realidade do que aquilo ali que é postado diariamente. E a vida dessas pessoas, tecnicamente, ela já obedece um livro que de fato mostra que elas precisam projetar riqueza. Recentemente, acho que vocês devem ter acompanhado, teve uma delas aí, que talvez tenha mais seguidores, que foi para uma viagem nas Maldivas e disse que tinha perdido 100 mil reais dentro do hotel. Eu fico me perguntando quem é que sai com 100 mil reais para um hotel nas Maldivas. Isso é uma coisa assim que... sabendo que o limite de viagem com dólar são 10 mil dólares. Então a gente estaria falando ali de 49 mil reais, 49 mil... 49, não, de 10, muito mais, 20 mil dólares aproximadamente. A pessoa poderia estar com 10, viajou com 20, com mais que o dobro. Então ali já enseja uma atuação, inclusive, da Polícia Federal, no retorno de uma pessoa dessa que saiu com a quantidade acima da permitida de papel moeda. Então, projeção de uma vida bem-sucedida, projeção de relacionamentos felizes, projeção de vida atribulada em termos de festas, curtições, né? Manutenção de alto padrão de vida e, claro, táticas de dizer, olha, tem horas que a plataforma está pagando. A plataforma nova paga muito. Você percebe que é sempre o mesmo discurso. É como se fosse um vendedor da Amway, do Telex Free. Né? Então, na base da pirâmide estão as pessoas que acreditam nisso. E aí o que faz? São tantas pessoas, gente, imagina assim, um influenciador que tem 1 milhão de pessoas, ele tem um alcance aí de, digamos que ele alcance 3% do pessoal dele, 3, 4%, que já é uma média interessante do ponto de vista de engajamento ali. Nós estaríamos falando de 30, 40 mil pessoas. Aí vamos dizer o seguinte, que uma pessoa como essa, renda, cada uma dessas pessoas arrebanhadas, renda 10 reais. Nós estamos falando de 300 a 400 mil reais, falando de uma taxa de engajamento dentro da realidade com um valor muito baixo. Deputado, vou te interromper para a gente poder rodar aqui. Tem muitas coisas, você está falando de construção de narrativas também, que a gente vê nas mídias, mas vou abrir a roda aqui, Isaías. A Lei 13.756 trata dos jogos online da seguinte forma. O dispositivo autoriza que casas de aposta operem no Brasil, como o senhor bem destacou, desde que elas não estejam instaladas aqui, ou seja, pertençam a outro país. Como é possível discutir essa regulamentação dos jogos, que inclusive causam problema de saúde, se o próprio Congresso Nacional muitas das vezes se furta de fazer esse debate? No seu ponto de vista, como é que poderia ser solucionado esse problema? Olha, não tem uma solução em definitivo. Quando a gente levanta um problema de uma situação e propõe mecanismo de enfrentamento, nem sempre você vai vencer a guerra, senão eu já tinha acabado com o crime. A humanidade combate o crime desde o primeiro assassinato que existiu, que foi de um irmão contra o outro, lá atrás, né? Que foi provavelmente o primeiro crime da humanidade. Aí o que acontece? Nós nunca conseguimos erradicar o crime, mas quando a gente levanta o problema, conscientiza, vamos dizer que aí que a base de pessoas que jogassem fosse 500 mil pessoas. Nós vamos ter 200 mil jogando, 150 mil, 120 mil, porque essas modas, elas passam. As pessoas, chega um momento que tem um despertar coletivo, isso é histórico na construção do mundo, da humanidade. Então o que vai acontecer? Nós estamos levantando um problema, tentando trazer soluções que a gente sabe que não vai resolver tudo, não existe nenhuma lei no Brasil, nós temos uma Constituição que é visitada e revisitada o tempo todo, algum momento vamos dizer, não, nós temos agora que escrever uma nova, e eu sei que nós não vamos conseguir acabar com esses joguinhos de vez, mas nós vamos levantar um problema importante no Estado em relação às pirâmides financeiras, porque eu não sou contra um joguinho, eu sou contra a pirâmide, eu não sou contra o cara ir num cassino legalizado e ele ter o direito de apostar o jogo dele. Agora eu sou contra se fundar em bases sólidas organizações criminosas que a gente tenha recrutador, influenciador, multiplicador, captador em cima de pessoas que estão sendo induzidas, pois os seus cérebros já estão sendo condicionados aí por neurotransmissores como dopamina principalmente, que é que mantém a fixação nesse tipo de jogo, pessoas que existe uma ciência do jogo em cima delas para serem levadas a serem vítimas de crime, porque uma pessoa que diz assim, o influenciador, ele te oferece um canal
e você acessa a plataforma, a partir daquele canal, contabiliza um acesso para ele. Ele está ganhando dinheiro. Sim. Se ele ganha dinheiro em cima de você, indicou, tem uma relação objetiva. Se vamos discutir se é uma relação civil ou se é uma relação consumerista, ok, admito que seja discutido isso aí, mas de toda forma existe uma responsabilidade em cima. Se a pessoa está utilizando de artifícios ilegais para obter vantagem financeira de outrem, o que ela comete? Estelionato. Se tem várias pessoas juntas atuando para cometer estelionato de maneira rotineira, nós estamos aí perante uma associação criminosa ou organização criminosa. Sua proposta é legítima, é correta e, inclusive, deve ser elogiada. Só que existem duas discussões, o âmbito civil e o âmbito criminal. No seu aspecto, a proposta foca no âmbito civil, porque trata do direito do consumidor, mas não atinge o âmbito criminal porque é uma responsabilidade do Congresso Nacional. Perfeito. E é exatamente esse cerne da discussão que a gente precisa resolver. Como seria possível, então, no seu ponto de vista, buscar essa regulamentação? Seria via Congresso Nacional ou o por Congresso outras já está medidas? trabalhando nisso, inclusive essa questão das pirâmides, que são crimes contra a economia popular, estão muito próximos de serem enquadrados dentro do Código Penal, de virar artigo mesmo para ter uma criminalização efetiva. Mas isso assim, estelionato já tem uma lei que trata de crimes contra a ordem econômica, economia popular. Então existe já enquadramento do ponto de vista de delitos, né? Enquadramento penal no âmbito mesmo de crime e contravenção. Então já tem substratos para responsabilização. Onde é que a gente vai atuar aqui no Maranhão, para não dizer que estamos omissos? No bolso, onde dói. Divulgou, paga multa. Vai de 10 mil a 1 milhão de reais. Quem achar aí que ganha 300, 400, 500 mil, que pagar uma multa de 10 mil, depois outra na reincidência de 20, outra de 50, e depois pegar uma de 1 milhão e ficar aí com uma dívida ativa no Estado altíssima, é problema seu, tem direito. Quem quiser. Agora sim, quem estiver, obviamente, organizado do ponto de vista para cometimento de crime, de associação criminosa. Cara, dói o coração da gente. Essa semana, ontem, conversando com uma deputada, um parente meu perdeu 150 mil reais jogando. Um pastor de uma igreja me mandou uma mensagem se confessando. Eu nunca imaginei que eu ia virar confessionário de um pastor. O pastor chegou e me disse: olha, deputado, eu estou aqui vindo com muita vergonha, mas eu preciso dar um testemunho da importância disso que o senhor está fazendo, porque eu perdi 20 mil reais e estou devendo 4 AJs que estão tirando a minha paz e da minha família. E eu não sei como eu falo isso para minha mulher agora. Porque eles ficam ameaçando, eles ficam indo lá em casa, ainda não disseram do que se trata, mas estão ameaçando de revelar. E assim, pessoas que se mataram, já tem relatos, e vão ter mais pessoas, porque vai ter gente que vai continuar jogando, vai continuar se endividando. Ontem mesmo eu vi um print de um funcionário meu, que trabalha numa reforma lá em casa, ele me mostrou, olha aqui, está me pedindo 500 reais emprestado para jogar no Tigre. E se tu dá, se tu fores louco, que não vai te pagar. Deputado, vamos lá, Giovana, por favor. Deputado, para o senhor descobrir esse esquema que existe aí, o senhor se infiltrou em um grupo, certo? Que tem esses recrutadores de influenciadores digitais. O que o senhor descobriu nessa sua investigação? Além desse esquema de pirâmide, existe um aplicativo feito que simula resultados e ganhos, certo? Perfeito. Ó, a tua pergunta ela é boa porque eu preciso estabelecer uma cronologia. Como é que veio a história? Relatos diversos em relação a essa questão do Tigre. Quando eu vi, a funcionária da minha casa estava gastando dinheiro nisso. Aí eu disse, gente, isso aqui é óbvio, vamos acordar para isso aqui. Isso é uma coisa que é feita para você perder. Começamos a tratar, teve a primeira denúncia que eu fiz, em que teve uma dessas influenciadoras que, infelizmente, me parece ter sérios problemas de ego, de distúrbios mesmo assim, né, de achar que tudo é com ela, tudo a gente tá... Eu nunca citei o nome dessa senhora. É o Riley, que me acompanha ali, que é meu cinegrafista, por sinal, ele pegou um vídeo, dentre outras influenciadoras, que estava projetando esse padrão de vida de alto nível, e colocou uma cara de palhaço na cara dela e de outras. Mas aí ela foi para a internet dizer que eu tinha pego imagens dela. Eu não sou cinegrafista, não sou editor de vídeo. Eu faço roteiro com a minha equipe, gravo e foram sobrepostas essas imagens. Ela começou a dizer agora, para desvirtuar a coisa, que é pessoal.
Eu não tenho nada pessoal contra quem não atrapalha a minha vida. Eu tenho algo pessoal com alguém, se for falar da minha mãe, se for me acusar de uma coisa que eu não fiz, se falar da minha esposa, ou se fizer um mal para os meus filhos ou para algum parente meu que eu amo demais. Né? Porque nem todo parente é família, inclusive. Deputado, eu só vou te interromper para a gente voltar. Como é que foi o esquema para a gente poder aproveitar o final desse bloco? Eu queria terminar rapidinho a pergunta dela. Isso. Então, a partir disso, nós fizemos a denúncia e, posteriormente, nós conseguimos nos infiltrar. Né? A minha equipe continuou vasculhando, ao ponto que fingiu ser uma influenciadora para tentar entrar num outro grupo, uma outra cadeia da pirâmide, numa outra pirâmide. E aí a gente foi recrutado. E aí ele mandou 2 contas. A conta verdadeira e a conta demo, que é uma emulação perfeita da conta. O que é que faz rapidamente a conta demo? Eles te dão um pseudocrédito, você grava as imagens como se jogando estivesse, e ao final você vai tendo aqueles vários ganhos. É um algoritmo de conta que te dá altos ganhos, que eles jogam aquela questão dos horários e tudo isso. Ao final, não aparece valor a ser sacado. Então, eles jogam conta demo e entregam para a população as contas verdadeiras através dos links. Aí tem uma coisa, alguns, para tentar desmentir essa verdade que eu falo, eles colocam assim, não, olha só, eu estou jogando com o meu dinheiro, mas nós estamos tratando de gente que está ganhando aí 100, 200, 300 mil reais por mês em cima disso e que está colocando 6 mil. Isso é parte do investimento, que se soma à segunda parte do investimento, que é a distribuição de roupas, cesta básica, de tudo isso. Por quê? Ganham simpatia social, aceitabilidade das suas ações e aumentam o seu número de seguidores. Sim. Recrutando novas pessoas para a pirâmide. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente fica por aqui. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Iglesio Moisés. A gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o deputado estadual Iglesio Moisés. Aqui comigo, dividindo esse debate, os jornalistas Isaías Rocha e Giovana Cury. Não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais, pelo link que aparece na sua telinha, está tudo lá para você. Nós vamos continuar nesse assunto, Isaías, quer abrir esse bloco? A gente vai continuar, na verdade, também na temática dos jogos, mas dessa vez, deputado, no esquema das máfias no futebol. O senhor foi o autor de uma CPI, que inclusive está ativa na Assembleia, que visa apurar eventuais máfias. No seu ponto de vista, qual a importância desse colegiado e quais crimes os envolvidos podem ser enquadrados? Olha, é o seguinte, a CPI, nesse sentido, o que ela busca trazer? Ela busca trazer para a realidade local, para os campeonatos locais, que tem menor interesse nacional e transestadual também, regional, em relação à manipulação de resultados. O que é o grande núcleo que, por exemplo, direcionou minha atenção para isso? Queda de público nos estádios. Queda de público é reflexo de desinteresse, até porque nossos jogos não são televisionados, as nossas transmissões de internet são vergonhosas ainda, lamentavelmente, pela qualidade de internet que a gente tem. Então, tirou o público do estádio. Tem público lá, você sabe, Giovana acho que acompanha também, professora Josi aqui, tem público de 300 pagantes no estado do Maranhão, de jogo, né, de times grandes, 1.000, que não pagam as despesas nem do estádio. Então, assim, futebol maranhense ele já teve um período muito interessante lá atrás. Por quê? Porque existia uma rivalidade saudável, os clubes estavam potencializados, e aí teve um divisor de águas que alguns erraram menos e outros foram para o caminho do erro total. O que é o caminho do erro total? É contratar jogador que não tem condição de pagar. Eu contrato sem responsabilidade fiscal. Isso me gera dívida, passivo trabalhista me gera bloqueio de contas me gera dificuldade de receber cotas, as cotas também bloqueadas, quando perde o controle das ações trabalhistas, pode entrar com, por exemplo, a gente tem processo lá no Moto de 2019, que teve uma execução de 200 mil agora de Caxias do Sul. Então, como é que eu tenho controle sobre isso? Como é que eu prevejo que eu vou poder ter de receita se eu tenho aí todo esse cenário de responsabilidade? Então, assim, clubes empobreceram e um clube conseguiu se manter, que foi o Sampaio Corrêa. Como os outros clubes empobreceram, as médias salariais caíram muito. Quanto é que ganha um jogador num time de futebol como Moto, São José, Cordino? 1.500, 2.000, 3.000, estourando 5.000. Aí, Giovana, pergunta assim, chega uma pessoa dessa, eu te dou 10 mil para tu fazer um pênalti aqui no segundo tempo
em tal minuto, o cara não vai fazer, é 6 vezes o salário dele, 6 vezes e meia. Óbvio que ele vai cometer. Então, assim, a CPI quer identificar situações onde é o problema em campo, existe o problema da arbitragem ou é só uma má conduta arbitral em decorrência de imperícia arbitral. Nós queremos descobrir isso aí. Ao final, se tiver alguma coisa comprovada, com ali indícios de que tem pessoas associadas, nós vamos consubstanciar isso aí num relatório que vai ser votado de maneira colegiada, como tudo na CPI, sai nada da minha cabeça. Por exemplo, eu sou presidente de clube até dia 10 de novembro. Primeira coisa que eu fiz foi um requerimento me colocando à disposição para depor. Abrir as contas do clube, até porque tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Teve um pênalti que o Moto fez no Sampaio na semifinal do Maranhense, que eu não sei como não marcaram aquilo ali. Porque o meu atleta levantou o jogador de Sampaio, o cara foi a vários metros à frente e não foi marcado pênalti, nós vencemos o Sampaio por 2-0. Sim. Poderia ter mudado o curso do jogo? Poderia ou não. Poderia ter perdido o pênalti? Poderia. Naquele dia eles chutaram umas 20 bolas e não fizeram nenhum gol. Tivemos 2, 3 na trave. Era nosso dia. Mas assim, a gente não pode naturalizar. Então uma coisa que eu aprendi a gostar nessa passagem pelo Moto foi voltar a gostar de futebol, que eu tinha perdido o interesse em futebol. Então isso aí reacendeu uma paixão que eu tinha de adolescência. Então, ao final, nós vamos pegar esse relatório, vamos encaminhar, vamos aguardar a consultoria legislativa da casa para ver o que é. Olha, isso aqui está enquadrado apenas na lei do esporte, nós temos alguma coisa aqui dentro, algum indício de corrupção, né, ativa, passiva, porque a gente pode eventualmente buscar um enquadramento por se tratar de situações que recebem verbas públicas, tem lei de incentivo, tem dinheiro do governo que vai para o campeonato. Então, assim, legalmente nós vamos ter alguma equiparação ali. Se você é funcionário de uma instituição que não é pública, mas que presta serviço para o SUS, você responde por corrupção ativa e passiva. No esporte, será que não vai responder? São coisas que a gente vai encaminhar ao final, o Ministério Público vai avaliar e vai decidir o prosseguimento, oferecimento de denúncia ou não, dentro das hipóteses legais. Nós vamos acompanhar, né? Eu queria puxar esse assunto, não sei se tem a ver com o que vocês vão trabalhar aqui, falar, mas também tem a ver com esse tema que a gente está falando sobre os estádios de futebol, mas de uma outra PL de peso na sua gestão, que é a questão do racismo, né? Sim. Que também nós temos, para além disso, o protocolo de combate ao racismo, que vai ser, obviamente, um instrumento de informação, né? Como é que foram os dados, quais foram os dados que embasaram, obviamente, o seu texto, essa proposição, e como é que ele vai ser implementado? Quer dizer, a gente precisa considerar instrumentos, precisa considerar recursos pessoais, técnicos, como é que vocês pretendem fazer isso nos estádios? Olha, é trabalho de conscientização, por exemplo, você está dentro do estádio, lá em São Paulo, como é que eles fazem, no Morumbi? O tempo todo falando que não se deve ter atitude racista dentro do estádio. Não se deve ter uma atitude LGBTQ-ofóbica dentro do estádio também. Então, são situações que a gente busca conscientização. Toda lei, ela tem o ideal é que ela tenha no final uma sanção. Sim. A sanção é um instrumento de punição, mas de conscientização. Porque quem olha alguém sendo punido, se não for muito cabeça dura ou às vezes até burro, não vai seguir o mesmo caminho, mas ainda há quem siga. Então, assim, a gente traz esses instrumentos para combater, para informar, para discutir, para pessoas serem favoráveis, pessoas não serem favoráveis, pessoas vão dizer que não tem racismo no estádio. Não existe, tem pessoas até que chegam a esse ponto de dizer que não tem racismo no estádio, então a gente tem que trazer a situação, e traz a situação às vezes com um projeto de lei. Às vezes um projeto de lei mais palatável, outras vezes deveras indigesto. Ótimo. Giovana? Falando ainda sobre essa máfia do futebol aqui, o que além da CPI que está acontecendo, qual é a estratégia que os times estão usando para tentar lidar com esse prejuízo? A estratégia imediata? Olha, o que eu posso te dizer, eu posso falar pelo time do qual eu sou presidente. A única coisa que eu consigo é pagar em dia, não atrasar salário, e conversar com eles o tempo todo, que quem eventualmente toma uma atitude como essa aí for descoberto,
vai me ter como uma pessoa para ligar para todos os empresários do país para estragar a carreira dele. Sim. Porque uma pessoa que tem comprovação de uma situação como essa, ela é persona não grata na imensa maioria dos clubes de futebol. Por quê? Porque a pessoa não se integra de forma alguma dentro daquilo que a gente chama no jargão futebolístico de fechar o elenco, que é aquela união das pessoas que ali estão, dos atores do futebol, em prol de um resultado de equipe, que eles também, outro jargão que eles gostam muito de usar é propósito e processo. Quem vende jogo, quem aceita dinheiro de apostas, ele não pode participar do processo, porque ele perde o pontapé inicial, que é o propósito. E aí, quando isso aí se dissemina, o futebol, apesar de termos vários times no Brasil, centenas de times, mas impressionante como isso roda muito rápido. Os empresários não são tantos assim. Então é uma coisa que me parece que eles têm até grupos, que eles compartilham informações. Então sempre deixo muito claro que eu vou perseguir essa pessoa até o último dia que ela estiver ali sob o comando do moto e eu estiver envolvido com o futebol. Vou falar mal, vou dizer que é vagabundo, vou dizer que é bandido, vou dizer que é vendedor de jogo, vou entregar. Poderia enumerar, além dessa proposta do combate ao racismo, quais outras medidas, por exemplo, você poderia enumerar para tornar o futebol aqui mais seguro, mais atrativo no estado do Maranhão? Olha, não é fácil. Eu fui vítima esse ano de uma tentativa de garrafada. Garrafada não, um copo Stanley jogaram em mim, lá de mais ou menos uma altura 40, 50 metros acima. Né? Por sorte não pegou na minha cabeça, mas quase fratura o dedo da esposa do vice-presidente de futebol. Então, esses são os relatos, situações que afastam as famílias dos estádios. Eu, por exemplo, minha filha deixou de ir a partir desse dia. Né? O dia que me chamaram lá de nomes diversos por conta de um resultado que a torcida não se agradou do time, eu não posso levar minha filha para estar me vendo ali, 1.500, 2.000 pessoas em coro, mandando, né, tomar onde as patas tomam e coisas parecidas. Então, assim, efetivamente, o que a gente tem que buscar é a profissionalização cada vez mais, não baixar a cabeça para essas tradições antigas do futebol. Não é normal você agredir dirigente. Não é normal você agredir técnico. Não é normal torcida vandalizar a torcida. São coisas que são naturalizadas, mas não são naturalizáveis. A gente não pode aceitar. E assim, ou por onde eu for, eu vou estar dizendo, eu sou contra. Para mim, o torcedor que faz isso é marginal. E que quer se zangar, me processe. Faça como de vez em quando um ou outro faz e a gente vai discutir o mérito da coisa, se é cabível, não, se eu me excedi em palavras ou não, se eu estava coberto aí pela liberdade de expressão ou eventualmente apelando aí para a questão da imunidade parlamentar também. Sim. Eu vou fazer só mais uma pergunta, a gente fecha o bloco e vai para a parte política. Deputado, me chama muita atenção, né, os cursos de medicina, a questão dos abusos dos trotes, isso está assim, na pauta da mídia nacional, mas me chama muita atenção o aumento da oferta de vagas com mensalidades altas, que chegam até R$12 mil, baixas taxas de evasão dos alunos, né? E hoje há uma quantidade superlativa de cursos de medicina no país. Como é que você avalia essa qualidade desses profissionais formados nessas instituições públicas e privadas? E como é que o legislativo ele pode atuar para dar mais garantia, para poder regular, né? Ou seja, tem os cursos de medicina, mas também tem vagas para a residência dos alunos. Como é que esses cursos podem estar integrados com a gestão local e regional do SUS? Olha, medicina é assim, um desejo que muitos alunos têm na escola. Por quê? Porque a profissão de médico eu continuo exercendo. É uma profissão muito gratificante. É uma profissão que, se comparar com as outras, por exemplo, a média de um advogado sair da faculdade, aí, nós estamos falando de R$2.000, R$2.500, a média aí de profissionais de outras áreas que às vezes estão com 10 anos trabalhando, ser R$2.000, R$3.000, o cara sai de uma faculdade que ele pode aí buscar R$20.000, R$30.000 por mês, né? Do ponto de vista financeiro é interessante. Vamos lá. Do ponto de vista humanitário, não tem o que falar de medicina, né? Você chegar uma pessoa com dor para você paliar a dor da pessoa e te dizer um muito obrigado assim com o olho cheio de lágrimas, ou dizer que Deus te abençoe, ou qualquer coisa nesse sentido, não tem tamanho também, mas também não alimenta. Não dá para viver só do que Deus te abençoe. Então são dimensões que terminam fazendo
com que a profissão ainda tem, apesar de alguns maus exemplos que a gente tenha, médico que se aproveita aí para cometer crime, principalmente o mais nefasto, estupro e a pedofilia também, que são assim absurdas, assim, dá vontade mesmo da gente reagir até fora do território das palavras e das ações judiciais contra quem cai numa situação como essa, mas a medicina é poderosamente gratificante. Então, muita gente quer fazer medicina. Como a pessoa faz um cálculo? Olha, eu estou investindo 6 anos, 11 mil, mas vou ganhar 30 anos, 25, 30 mil, os pais fazem essa coisa. Não, eu vou ponderar, eu vou me sacrificar aqui nesse período e, ao final, vou libertar meu filho. Ele está, não, agora te vira. Então, existe um incentivo dentro da família do ponto de vista desse direcionamento profissional, por ainda ter esse potencial transformador de realidades, apesar de ter piorado muito, piorou muito. Hoje o médico no Maranhão ganha o que ganhava 9, 10 anos atrás. Coloca a inflação do período, está ganhando menos que a metade, menos de metade do poder de compra. Mas isso não aconteceu só com a medicina, isso aconteceu com muitas pessoas também ao redor. Vê aí que os servidores da Prefeitura de São Luís, por exemplo, e não é nenhuma crítica eleitoral, eleitoreira, nada disso, é só uma constatação. Quando você pega o quadro de comissionados, Isaías, que é um cara que é bom de diário oficial, ele tem esse... Não, estou falando, elogiando mesmo, elogio, que até eu acho assim, todo jornalista deveria ser um expert em diário oficial mesmo. A gente teria, muito provavelmente, uma política melhor ainda. Então, acontece, vai pegar um salário lá, Socorro 1, coordenador de clínica cirúrgica, cargo comissionado, R$ 1.500. Poxa, tu ofertar uma gratificação de R$ 1.500 para uma pessoa que é coordenadora aí de 50, 60 pacientes, acho uma miséria. Acho assim um descarate mesmo. Um descaramento, um disparate, tudo isso aí. Então acho assim, é muito pouco. Então, de toda forma. Mas, voltando ao que a senhora falou. Em relação à qualidade, né, dos cursos. Pois é, os cursos. Quanto mais faculdades abrem, a faculdade não abre sem fazer um estudo de mercado. Ela não abre sem saber se tem potenciais consumidores no local. Por quê? Porque o curso de medicina termina sendo caro. Caro porque o professor tem que pagar um salário minimamente decente ao professor, tem que ter uma estrutura de laboratório que não é barata, tem que ter uma estrutura de estágio. Infelizmente, o MEC, de uns tempos para cá, deu uma banalizada na questão da estrutura, principalmente do campo de estágio, que é o mais importante, são 2 anos da formação, é onde o cara vai aprender a se comunicar com o paciente de fato, a ter um olhar mais humanitário, um olhar menos humanitário, isso aí depende muito do tipo de educação médica que ele vai ter. Em relação a trote, para mim, assim, é uma das coisas mais imundas que tem. Eu tenho, assim, orgulho de ter sido aluno de uma época que, 2004, né, 2004 não, 1998, formei em 2004, de janeiro. Em 1998, eu raspei minha cabeça aqui na faculdade, quando eu passei aqui. Era só isso que aconteceu. Era só isso, pegar, raspar a cabeça, as meninas te jogavam pó, alguma coisa assim, talco, alguma coisa assim. E pronto, estava tudo muito bem. Em São Paulo, que começou essa escalada de trotes violentos, fala cultura do abuso, né? Cultura abusiva mesmo. E em São Paulo eles têm isso mesmo. Não todos os paulistas, mas a cultura médica em São Paulo, eu sou alvo de uma cultura que quando eu cheguei lá no hospital, a primeira coisa que eu disse foi o cara me chamar de filho de uma... Na primeira vez que eu me apresentei, como é que vai o senhor? Tá tudo bem, doutor fulano? Tudo bem é o K. Seu filha da... O que tem nada de bom aqui? Então, assim, era uma coisa muito brutal. A gente dá um plantão de ficar 36 horas acordado. Então é violento organicamente, é violento emocionalmente. Já fui chamado nordestino, filho da... lá em São Paulo. Por quê? Porque era uma estrutura mais do que militarizada dentro da residência. Melhorou muito, com certeza. Hoje a gente não tem essas mesmas coisas, mas essas sequelas do abuso, quanto mais incipiente é o caminho da pessoa dentro da medicina, mais ela está suscetível a isso. Acadêmico de primeiro período, está chegando ali, como no jargão eles usam cabaço, o calor é cabaço, né? Eles tentam violentar intelectualmente, psicologicamente e às vezes fisicamente. Principalmente as mulheres, né? Muito pior. Então, e a mulher em medicina, ela tem uma caminhada muito pior. E eu te digo isso com a tranquilidade de quem tem uma esposa médica, que eu precisei intervir há uns 2 meses atrás no trabalho da minha esposa dentro da rede estadual, porque ela estava sendo assediada moralmente por um médico. Eu liguei para o pessoal da Secretaria de Saúde.
ou vocês vão tirar este cara de lá, porque eu não vou aceitar minha esposa sair do hospital, que todo mundo gosta dela, que ela trabalha feito uma condenada, passa 36 horas fora de casa trabalhando, para voltar para casa cansada, e minha esposa me ligar chorando dentro do plantão, sendo assediada moralmente. Ou vocês tiram esse cara, ou eu vou arrebentar com ele dentro do hospital, e vocês vão ver a repercussão que isso vai dar. E ele foi retirado. Agora eu sou um deputado estadual. Imagina as mulheres que estão, de fato, indefesas, jogadas, sozinhas à própria sorte, o quão vítimas ali de... Qual o termo que usa quando a gente desqualifica o discurso o tempo todo? Desqualificar, não sei. Tem uma expressão em inglês que utiliza, né? Slut shame, né? Coisa... Não, alguma coisa assim. Sim. Tem mansplaining. Mansplaining, que é o homem interromper o tempo todo, né? E tem a outra coisa, assim, a mulher na medicina é vítima de descredibilização o tempo todo. Então, ótimo, porque são pautas, então, para a gente poder encaminhar e avançar no legislativo, mas a gente precisa fechar esse bloco. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Iglesio Moisés, e a gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Iglesio Moisés. Comigo hoje, ampliando esse debate, os jornalistas convidados Isaías Rocha e Giovana Cury. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Vamos falar um pouquinho de política, deputado, agora? À vontade, professor. Eu sei que o senhor é um crítico dessa redução das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação breve, se o senhor puder, aqui do Estado, dos municípios aqui. O senhor faz críticas, como eu falei, a essa redução, mas a minha pergunta é, será que é questão da redução ou é uma questão de fiscalização e gestão? Não é redução. O imposto o FPM e FPE, eles são regidos por lei, na verdade por Constituição. São artigos da Constituição que dizem o quê? Fundo de participação, IPI, imposto de renda. É isso que é o FPM. Sim. Né? Aí o que acontece? IPI, imposto de renda, duas coisas aconteceram. Contração da atividade econômica nacional e aumento da faixa de isenção, que só o aumento da faixa de isenção custou 14 bilhões de renúncia de receita. Então, quando a gente tem os impostos federais em queda, automaticamente o fundo de participação vai ser menor. Qual que é o grande problema? A discrepância regional. Por exemplo, o estado de Santa Catarina depende de FPM e FPE para os municípios do estado e o estado de Santa Catarina precisam disso para fechar suas contas no vermelho, no verde, no azul? Não precisam. Por quê? Porque tem atividade econômica no local, o ICMS termina suprindo. Como é que nós sobrevivemos aqui no Maranhão por muito tempo e aqui não tem intenção, tem zero intenção de fazer crítica a governador que passou, ao governador que não passou. Me cabe assim apenas explicar para as pessoas o que aconteceu. Sim. Foi dimensionado lá atrás um modelo de Estado que contava com uma arrecadação de 1 bilhão e 100 milhões de reais por mês de ICMS. Este mesmo Estado hoje tem 300 milhões a 400 milhões a menos. Então, anualmente eu estou falando a menos 3 bilhões a 4 por ano. Então, claro que reduz a arrecadação do ICMS quando mudou, primeiro, qual foi a primeira fase? O que era 30,5% da gasolina, que a gente deixava quase 1,70 por litro de combustível para o Estado. Depois virou ali um valor de 18%, se eu não estou enganado, da gasolina. Agora foi para valor fixo, né, que eu acho que é 1,22, mais ou menos, e 78 centavos para o diesel, que é a tarifa ad rem, que é o valor absoluto, que é o que os Estados Unidos fazem já há bastante tempo. Não é ad valorem, porque tem a cobrança de imposto. Ad valorem e ad rem. Né? O ad valorem é antigamente percentual. Vai de acordo com o valor do combustível, 30% era meu. O Estado arrecadava muito mais. E esse arcabouço arrecadatório pulverizou. Aí o que nós ficamos? Liquidez baixa. Por quê? O que é uma pessoa que tem liquidez baixa? Uma pessoa que não tem dinheiro praticamente. Ele vai conseguir o dinheiro da janta 5 horas da tarde. Ele não tem o dinheiro da janta 3 dias antes. Ele tem no dia praticamente no momento do compromisso. Então nossa liquidez é baixa. Por isso que a nossa nota aí de crédito, dentro dessa classificação que eles gostam de falar, que é o CAPAG, não conseguia evoluir. Por quê? Porque a liquidez do Estado está ruim. Por que a liquidez do Estado está ruim? Porque nós aumentamos o custo fixo
os programas sociais, tem seus méritos. Eu discuto, por exemplo, restaurante popular. Para mim, é uma furada. Por que é uma furada restaurante popular? Porque o povão, o povo pobre, não vai para lá. Você está subsidiando R$13 por refeição para o funcionário do Paraíba, que recebe o ticket dele, comer pagando R$1. Vê no interior onde são colocados os restaurantes populares, nas praças. Aí o que faz? Quebra o comércio, quebra a tiazinha que vendia o bandeco a R$6, R$7, R$8, quebrou, essa pessoa não existe mais, o Estado está bancando a refeição de pessoas que teriam condição de pagar. Simplesmente, R$30 milhões por mês gasto, 360 milhões de reais por ano, 1,440 bilhão em 4 anos. É uma política que tem o alcance de reduzir níveis de desnutrição da população? Eu duvido alguém me provar com números. Pesquisa séria, isenta e auditável. Não tem. E eu já disse isso antes para o ex-governador e disse para o atual governador. Minha opinião, governador, é que o senhor deveria fazer uma filtragem, pega essa turma que é do CAD único, já tem cadastro, dá um recurso por mês para essas pessoas. É muito melhor. O cidadão tem renda dentro de casa, injetada na veia, como dizia o Paulo Guedes aí, é dinheiro na veia, e ele faz a refeição dele do jeito que ele quer, e ainda melhora o indicador de renda per capita familiar. Ainda ajuda a tirar um pouco desse cenário de miséria que o Maranhão está sempre entre os mais miseráveis. Vamos lá, vamos abrir. Giovana, quer Sim. fazer? Minha primeira pergunta é se o senhor pretende concorrer de novo, disputar de novo a prefeitura de São Luís, e também qual é a linha que o senhor pretende adotar, porque antes eu via o senhor como um deputado de centro, assim, nem de direita nem de esquerda, tinha umas pautas mais... Pegava de um lado, pegava de outro, ok. Aí, no segundo turno da eleição presidencial do ano passado, o senhor declarou apoio ao Bolsonaro e adotou essa linha conservadora e de direita. Eu queria saber, o senhor, inclusive, chegou a criticar a cloroquina, a política da cloroquina, durante a pandemia, que foi algo divulgado pelo Bolsonaro e apoiado por ele. E, ao mesmo tempo que o senhor apoia o Bolsonaro, apoia também o Carlos Brandão, que foi apoiado pelo Lula. Então, eu queria saber onde é que o senhor está na linha ideológica hoje e onde o senhor estará nessa mesma linha ideológica ou em outra, em uma possível prefeitura de São Luís. Perfeito, tua pergunta é muito boa, ela faz um resgate histórico do que a gente tem como posicionamento. O que aconteceu, grosso modo falando? No momento, como tu falaste, eu vim adotando uma linha de centro, vendo essa questão das pautas, mas, ao mesmo tempo, ao final me entendendo. Gente, eu sou uma pessoa que não acredita mais em economia estatizada, que não acredito como no Estado que é dono de tudo e motor da economia. Por quê? Porque isso gera déficit público gera dívida pública gera juro mais alto gera o pior imposto que existe dentro do planeta, que se chama inflação. Então, eu sou liberal na economia. Em relação a temas polêmicos, eu sou contra o aborto. Tive filha fora do casamento, nunca, antes, ainda quando minha esposa era namorada, e nunca pedi para ninguém fazer aborto. Por que eu vou ser favorável ao aborto se eu tive situação pessoal que eu não pedi ninguém para fazer? Ao contrário, me gerou uma filha que é orgulho dentro da escola, que apesar de eu ter pouquíssima convivência por conta da minha rotina, e eu não tenho nenhum tipo de problema em tratar sobre isso, porque assim, isso aí é uma coisa que me gera angústia mesmo, essa falta de tempo, mas que também é compartilhada até com os filhos que moram comigo. Eu tenho essa extrema dificuldade. Eu sou contra o aborto. Então, em relação à questão de costumes, eu não acredito que escola seja lugar para você impor uma discussão sobre temática sexual. Eu acho assim, você tem que oportunizar, você tem que informar, mas da forma que está, nós estamos falando de agenda. Eu acredito hoje que existe uma agenda em relação a isso. E te digo com tranquilidade. E eu acho que as crianças não têm maturidade para esse tipo de discussão, porque eu sou pai de um de 15, de uma que vai fazer 9 e de uma que vai fazer 6. E eu sei que o cérebro não está maturado ainda para ter escolhas. Então eu fui vendo, gente, eu passei um tempão aqui pensando economia como uma pessoa
liberal, em termos de liberdade de pensamento, muito mais favorável a que você, ou você que pensa de direita, ou de esquerda, ou de centro, fale o que você acha que deve falar dentro das linhas do respeito, que é uma coisa que é muito mais a direita, apesar de ter uma direita que é muito agressiva, que isso aí eu não compactuo, não coaduno com isso aí, mas assim, a liberdade do pensamento parece que ela está mais para cá, porque as experiências que eu tive com a esquerda foi de centralização de pensamento. Então, eu fui me vendo uma pessoa ali de centro-direita, mais para a direita. Não posso dizer ainda, sou uma pessoa conservadora. Não, sou uma pessoa que acredita em algumas coisas e que manifesta posições sobre elas. Longe de ser santo, sou uma pessoa com inúmeros defeitos, falhas, omissões, mas sou uma pessoa que pelo menos tem esse reconhecimento e sabe da necessidade de avançar para me tornar uma pessoa melhor. Então fui me vendo uma pessoa ali mais à direita. Em relação Brandão é um homem de direita, centro-direita. Só que a política tem esses caminhos que muitas vezes para a eleição faz com que o governador vai fazer uma análise. O que é melhor aqui no Maranhão para ganhar a eleição, colocar o meu projeto para o Estado? É apoiar o Lula. Ele teve o apoio do Lula. Ele teve o apoio do Flávio Dino. É uma coisa que eu respeito. Mas o Brandão dialoga. É como eu tenho diálogo com todo mundo. Eu dialogo com os deputados lá do PT, dentro da casa, tem o Zé Inácio, acho que o Leandro Belo vai para lá, a gente troca, dialoga normalmente, as posições ali de tribuna, de rede social, são respeitadas. Eu vou atacar um colega de esquerda porque ele pensa diferente de mim, eu sou um cara democrático, apesar de ter opiniões muito fortes. Aí a pessoa pega e vai me chamar de autoritário. Porque eu sou uma pessoa que eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que eu tenho o direito de dizer o que eu penso, se eu estou certo ou não, o tempo julgará. A história nem sei mais porque ela é muito fácil de ser escrita, reescrita, reinterpretada. Então, mais ou menos isso. Tá. Em relação à prefeitura, vou sair candidato, tenho certeza absoluta, Giovana, que vou conseguir um partido e vou adotar esse ideário de direita mesmo dentro da eleição. E por quê? Porque já venho vivendo isso no meu mandato. E eu acho que é uma coisa que agrega politicamente para o Estado também. Você tem uma pessoa que pensa diferente. Aqui nós temos uma profusão e séquito de seguidores, de pessoas que batem continência para a turma da esquerda. Vamos dar oportunidade para pessoas que pensam diferente, mostrarem o que estão pensando e vejamos o que vai dar. O senhor já tem algum partido em mente? Eu estou conversando sobre. Eu estou conversando com alguns, acho que já visto até alguma movimentação minha ali conversando com o pessoal do Novo. Eu estou com algumas conversas boas aí em andamento, mas assim, a gente não atravessa esse momento de diálogo interno para não ser constrangido, não constranger. Eu tive uma experiência muito negativa na eleição passada, com Solidariedade na época que estava com Simplício. Simplício saiu me dizendo que eu era o candidato do Solidariedade de manhã e anunciando Madeira à tarde na rádio. Então, assim, uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida é antes de estar afiliado, com garantias, com declaração pública do dirigente partidário de que eu sou candidato, de dizer que eu estou dentro daquele partido. A gente tem que aprender com os erros. Isaías, dá para mais... Deputado, a grande questão aí dessa disputa de aspecto de esquerda e direita é a contradição. Por que eu falo de contradição? As pessoas muitas das vezes se encaixam no aspecto de liberdade, de busca a defesa da manifestação do pensamento, mas quer impor, né, muitas das vezes, uma opinião em sala de aula. Eu acredito, no meu ponto de vista, que a discussão sobre direita e esquerda, aqui, olhando aqui nos seus olhos, não interessa a sociedade. A população, ela quer discutir economia. A população quer discutir direito à saúde, direito à educação. Perfeito. E por que eu falo isso? Porque a eleição de Lula se provou nas urnas 2 vezes, no primeiro e segundo turno. Nós tivemos um presidente da República, Josi, que sentado na cadeira não conseguiu fundar um partido. Marina Silva, quando quis fundar um partido, ela fundou o Rede. Heloísa Helena, quando quis fundar um partido, fundou PSOL. O empresário Amoedo, nem político era, mas fundou um Novo. Bolsonaro, presidente da República, não fundou a Aliança Brasil. Então isso mostra que a população não quer discutir questões ideológicas. A população quer discutir, na prática, a qualidade de vida e proposta que venham mudar suas vidas. Do seu ponto de vista, como é que o senhor vai se apresentar quanto prefeito, pautado exatamente em um projeto que rejeitou Bolsonaro aqui em São Luís? Não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, porque assim, tem uma grande dificuldade, às vezes, de ser entendido que o Bolsonaro, ele é uma figura
que encarnou alguns valores. Como, por exemplo, Giovana trouxe muito bem, questão da cloroquina. Eu sou médico, critiquei. Acho que a atuação dele na pandemia foi muito ruim. Acho que foi muito ruim. Não volto atrás nisso. Acho que foi, inclusive, o que custou a ele a não reeleição. Perdeu por conta disso. 2, 3 frases proferidas no momento inadequado, da forma inadequada, para o público inadequado, e errou. Mas, em termos de economia, possibilidade de desburocratização, o Brasil foi o país que mais avançou digitalmente entre as potências mundiais, foi o Brasil, em termos de governo digital, desburocratização. Bolsonaro chegou a ter um déficit no período da pandemia de R$1 trilhão, quando teve que pagar auxílio emergencial para grande massa da população, sem fazer filtragem alguma, porque o momento não era para estar fazendo caça às bruxas mesmo. E teve auxílio que foi pago que não era para ter sido, mas vamos criticar. É melhor nesse momento que tem um monte de gente sem poder ir para o emprego, sem ter o que comer, pecar por excesso do que pecar por falta. Aí sim teria sido muito pior essa situação. Então ele tirou o país de R$1 trilhão de déficit no período da pandemia, entregando com 74 bilhões de superávit, com redução pela primeira vez, retorno aí a 2015 da relação da dívida com o PIB, que é uma coisa que o governo Lula já subiu aí 2, 3 pontos em 8 anos, em 8 meses de mandato, que é muito significativo. Então, assim, eu vou me apresentar como uma pessoa que defende uma reforma completa do ensino municipal. Até hoje tem aluno que não começou a ter aula no ano, sabe disso. A senhora sabe disso, professora, também. Então, nós vamos trazer aqui escolas, modelo, algumas escolas cívico-militares para fazer o teste na rede municipal para ver como funciona. Eu defendo isso. Nós vamos desburocratizar a prefeitura, a emissão de alvarás, facilitar a questão do imposto, cogitar aí isenções tributárias para algum tipo de atividade econômica. Eu vou cogitar isso. Nós vamos tentar tirar, eventualmente, qualquer situação em relação à saúde que limite o acesso. Pô, tem experiência. Fala sério, dos políticos eleitos, com todo respeito aos outros que estão eleitos aí, qual que tem mais experiência com saúde do que eu? Que sou médico, militante, doutor pela Universidade de São Paulo, maior universidade da América Latina, número 1, ranking número 1. Já fui para vários estados conversar com o secretário de saúde, já fui diretor do hospital mais bagunçado do Maranhão, que é aquele Socorrão 1, no período pós-Castelo imediato, consegui em 7 meses fazer 134 ações dentro do hospital, subir a arrecadação, que era de 1,1 milhão de procedimento, teve mês que eu bati 1,5 milhão, consegui reestruturar muita coisa do hospital, 7 meses e 7 dias, parece até conta de mentiroso, 7 meses e 7 dias, que eu saí no 7 de julho de 2013, naquele período. Então, assim, fiz muita coisa, então eu sei a caminhada, sei por onde passa, e assim, eu sou um cara que não tem medo de me colocar para resolver as situações, faço os inimigos, aí eles tentam me detratar, aí vão dizer que eu bato na minha mulher, pego um problema que eu tive em 2015, que já foi devidamente elucidado na justiça, isso aí, elucidado, reelucidado, a única coisa que eles têm para dizer é essa história de mim, ficam remoendo essas coisas, eu sei fazer, eu peguei um moto que não tinha uma bola, no começo do ano passado, quando eu assumi, não tinha uma bola, 6 meses de salário atrasado de funcionário, 4 meses de salário de jogador, estou entregando aí com CT novo, campo novo, sem dever um centavo a ninguém, moto com calendário completo, vou entregar aí com balanço financeiro, centralização de dívida, cara, milagre isso aí. Então, assim, eu sou um cara que sou devoto das coisas que eu faço. Então, deputado, a gente tem que encerrar. Não dá tempo mais nenhuma pergunta, nós ainda vamos conversar muito sobre várias questões que o senhor colocou aqui que são importantes em termos de políticas públicas, mas a gente fecha o programa de hoje, uma edição de fôlego com temas polêmicos e que certamente merece muita atenção e responsabilidade da classe política e da sociedade também. Eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje, Isaías Rocha, jornalista e editor do blog isaiasrocha.com, e Giovana Cury, jornalista e editora do blog maranhãoindependente.com.
Deputado, de forma breve, as suas últimas considerações. Não, só quero agradecer aqui pelo espaço. Ó, sentar aqui com o Isaías e com o Giovana, eu gosto demais, assim, porque a gente pensa muito diferente às vezes. Isaías, assim, que tem uma voz em rádio muito presente, por várias vezes ele discorda de alguns posicionamentos meus, mas nunca foi um cara para, por exemplo, não me dar o espaço para eu colocar minha visão. Giovana Idem aqui, ela tem uma formação política mais à esquerda também. Não concorda com muita coisa que eu falo, direito dela, mas também me dá a oportunidade de falar, de expressar a minha forma de ver, e assim segue, nós somos passageiros aqui. É tudo isso, é passageiro aqui, é tudo muito pequeno perante o que a gente tem de oportunidade para fazer na vida. Esse dom da vida é um negócio maravilhoso. Sim. Então eu fico muito feliz de ter feito esse programa. Não sabia, mas fiquei feliz. O senhor vai ser convidado novamente, mais uma vez. Grata a todos no Debate Sem Filtro. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e eu te espero na próxima edição. Até lá!